Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando, dia 14 de maio, um dia após esse feriado importante, né, que tem tudo a ver com o Vasco, e eu não vi na instituição Vasco mais engajamento sobre isso. Vasco não pode esquecer suas raízes, né? Vou até falar um vídeo específico mais sobre isso. Por hora, tem que haver mais engajamento com o clube do povo. O Vasco é o clube do povo. Não se esqueçam disso, em hipótese alguma. Bom, esse vídeo aqui é para falar do jogo de ontem. Dei uma olhada na coletiva, achei nada demais. Achei uma coletiva protocolar do Diniz, com perguntas protocolares, e daqui a pouco eu entro nesse mérito aí. É claro que os youtubers, quem está aqui é youtuber, jornalista ou não, não importa, é youtuber, né? Claro que ia colocar na capa, não adianta trocar o técnico, não era o técnico culpado, nada mudou, tá provado que não é o técnico. Desculpa, mas a análise não pode ser feita dessa forma. Eu tenho um padrão, né? Uma conduta, uma análise linear. Reitero, esses caras vão colocar nas capas o que mais lhe aprouver para ganharem visualizações, like, engajamento. Não é o meu caso aqui. Óbvio, quem tem canal quer like, quer engajamento. É óbvio, né? A não ser que você seja um estúpido que faça um vídeo, tenha um canal de YouTube e não queira engajamento, né? Tem gente aqui que fala, não peço like, não peço engajamento. Isso é uma idiotice profunda, porque quem está aqui quer conversar e quer um feedback sobre isso. Mas vamos lá. Bom, um dia de treino, Diniz assumiu, Diniz chegou no domingo, o Vasco jogou no sábado contra o Vitória, perdeu. Diniz chegou no domingo, treinou segunda-feira e teve que viajar para a Argentina para jogar ontem. Então, um treino, talvez nem tenha tempo de ter visto o vídeo, né? E um jogo apenas, e os caras vão colocar na capa. Tá vendo? Não era só trocar o treinador, o problema é muito mais extenso, muito mais complexo do que treinador. Eu não faço isso. Não sou covarde nem canalha. Com um jogo, sem treino, sem tempo, não dá para fazer qualquer tipo de análise. Não faço isso, não sou canalha, né? Mas quem está aí fazendo, que faça. Eu tenho uma situação linear. Talvez não tenha dado nem tempo do Diniz ter visto as falhas contra o Vitória de cabeça, que a gente levou 2 gols de bolas de cruzamento, as falhas contra o Porto Cabedelo, que foram bolas de saída errada, né? Especificamente do João Vitor, e uma falha do Cocão, uma dupla falha, né? Falhou uma vez, a bola voltou para ele, falhou de novo, e o Moro teve que fazer pênalti, e ontem foi expulso, né? Bom, então não valoro por isso, não tem como valorar. Vamos aguardar aí os próximos jogos. E como eu falei que não tem como valorar, é impossível a gente até concordar com opiniões aí. Opiniões decantadas da estrela nacional Pedrosa, né? Já vimos ontem o dedo do treinador, totalmente diferente, blá, blá, blá. O Vasco marcou alto contra o Palmeiras, trocou passes contra o Palmeiras, né? Então não foi uma coisa totalmente diferente assim. Diferente seria se houvesse daí uma produtividade, né? O Vasco trocou muitos passes, marcou alto algumas vezes, mas não finalizou jogadas e não proporcionou arremates. Então, para mudar alguma coisa, tem que haver essa posse de bola, como teve ontem, salvo engano, em algum momento do primeiro tempo, 75% de posse de bola, mas fazer com que o time oponente não ataque, você impeça de atacar por óbvio, mas arremate para o gol, crie situações de perigo, né, ao adversário. Já vou esmiuçar isso aí, né? E também vi capas, né?
Foi catastrófico o jogo, mais um jogo catastrófico. Não, catastrófico foi o resultado, né? Perdemos qualquer possibilidade de disputar o primeiro lugar, talvez só o segundo ganha do Melgar e com alguns resultados combinados, mas mesmo assim eu já falei, o mais importante é o brasileiro, o mais importante é permanecer no brasileiro. E olha lá, como diziam os mais antigos, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, é bom para arrecadamento, perdão, para arrecadação, né? Para arrecadação, para bilheteria, televisionamento, para patrocínios pontuais, é bom para arrecadação, mas o Vasco tem que manter-se na primeira divisão. Bom, seguindo aqui, já falei, né? Muitos toques sem produtividade, chegadas incisivas, não tivemos isso. Não chegamos incisivamente no gol adversário, muitos toques sem produtividade, reitero aqui. O próprio Diniz falou isso na coletiva, que o Vasco tocou demais e não finalizou jogadas, não criou para isso, né? E aí essa história volta a falar. Não dá para falar, não adiantou trocar de técnico, não sei o que e tal. Não é de um dia para o outro, e essa canalice eu não vou cometer aqui, né? Bom, não fizeram perguntas incisivas ao Diniz na coletiva. E eu disse que não fariam as perguntas incisivas. Eu perguntei, eu disse, se eu tivesse lá, perguntaria: Diniz, você vai ter carta branca? Você vai estar distrito a quem? Ao Felipe? Ao Pedrinho? A ninguém? A ninguém é difícil, né? Ninguém fica sem ter uma hierarquia com alguém, mas que fosse com o Pedrinho e não com o Felipe, porque não tem como o Diniz trocar figurinha com o Felipe, é muito abaixo, né? Eu digo na função de treinador. Podem criticar o Diniz o quanto quiserem, mas o homem é campeão da Libertadores, não é qualquer um que ganha Libertadores, né? E o Flamengo, em dado momento, aí, nadando de braçada, o Fluminense foi lá e deu de 4-2 nos caras e foi campeão carioca. Ah, carioquinho não vale nada, mas já estava certo o Flamengo ser campeão, né? Reforços, Diniz, precisamos de reforços, quantos? Em quais posições? Já está buscando os reforços? Eu sei que ninguém vai fazer isso, né? Porque se alguém fizer essas perguntas incisivas, param de ser admitidas em São Januário, param de fazer coletivas, não são chamadas para algum evento que tenha lá, né? Mas deveria ser feito isso mesmo. Essas perguntas, ou então alguém perguntar para o Pedrinho, caso ele apareça, né? Acho que o Pedrinho vai aparecer. Vou soltar um vídeo específico sobre isso. Quando o Zé Colmeia falou que ele não quis vender e tinha 600 milhões à mesa, ele apareceu para rebater o Zé Colmeia, né? Disse que ia processar. Agora tem um maluco aí, Gui Camargo, maluco, né? Maluco, dizendo que tinha um bilionário, blá, blá, blá e tal. Vou soltar um vídeo específico sobre isso. Logo após eu vou soltar um vídeo específico sobre isso. Mais um vídeo sobre isso, né? Então, voltando para cá, os caras não perguntam reforços e tal. O que você planejou para esse jogo? O que deu errado? Depois que o Vasco levou o gol, o que faltou ao Vasco para poder reagir? Você viu que mais uma vez João Vitor não acompanha o oponente que entra sozinho para fazer o gol do Lanús? É isso mesmo? Vai aceitar um zagueiro mortinho em campo que não tenha culhões, raça, vontade de impedir um gol? Porque os caras vieram para cima do Vasco com 3, 4, 5 e o seu João Vitor ficou parado lá, trotou, vendo o cara chutar a bola pro gol praticamente sozinho, né? Bom, Diniz falou que vai usar a base, disse que vai usar a base, que gosta de usar a base, usou a base no Fluminense, usou a base no São Paulo, usou a base no Santos, palavras dele coletiva de ontem, vamos ver aí, mas confessou que nada conhece de base, né? E quem seria esse cara, esse Cicerone, para dizer para o Diniz quais são os bons da base? Quais são os bons não? Quem está pronto na base? Não tem. Felipe não tem capacidade para isso, não tem condições para isso. Eu olho para a cara do Felipe, é a derrota total, né? Está patenteado na cara dele uma coisa ruim, né? É um cara arrogante, não gosta da figura dele, não gosta da figura humana do Felipe, não gosta, né? Bom, Diniz passou confiança aos jogadores? Ele disse que não, porque disseram que o Diniz, quando viesse para o Vasco, ia passar confiança aos jogadores, mas ontem ele confessou. O Vasco levou o gol pelo histórico recente, não conseguiu mexer com a sua parte anímica, blá, blá, blá. Então,
Em contrapartida, o Vasco não conseguiu aí, o treinador não conseguiu passar aos jogadores do Vasco uma confiança. Isso é fato, né? Gol do Lanús aqui, já falei, uma falha do João Vitor, né? Que não acompanhou. Isso chama-se sistema defensivo, né? Volantes, laterais que acompanham laterais, zagueiros, né? E o Vasco ontem, quando foi atacado, continuou a andar para trás, marcando para trás. O Diniz tem que mudar isso, tem que diminuir os espaços, tem que parar as jogadas em momentos cruciais, né? Bom, não vou me estender muito não, porque eu vou soltar um vídeo agora sobre essa questão aí de Gui Camarda, sobre Zé Colmeia, sobre o Pedrinho, né? Já remeto os senhores aí, daqui a 40 minutos sobe outro vídeo, tá? Se gostou dos comentários, específico aí desse jogo de ontem, Campo e Bola, se inscreve no meu canal, Vasco Análise. Dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar no YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.